Vamos lá, pessoal. Item 76 da prova do PAS de 2019. O gráfico apresentado mostra como estavam a temperatura e a umidade relativa do ar no Distrito Federal no período compreendido entre 9 da manhã do dia 3 de maio de 2019 e 8 da manhã do dia 4 de maio de 2019. Tendo como referência o gráfico precedente, julgue o item seguinte. Considere que, em determinado horário, a temperatura T no Distrito Federal, em graus Celsius, registrada no gráfico, tenha sido tal que cosseno de T ao quadrado menos 36T mais 260 igual a 1, e módulo de T ao quadrado menos 36T mais 260 menor do que 2. Neste caso, a partir das informações do gráfico, infere-se que a umidade relativa do ar no referido horário era superior a 60%. Pessoal, para descobrir se a temperatura será superior a 60%, você precisa descobrir o valor dessa temperatura, tá certo? De acordo com essas equações. Essa equação aqui é uma equação trigonométrica, né? Que é o conteúdo de vocês do segundo ano. Então, a gente vai descobrir esse T a partir dessa equação trigonométrica, tá certo? Então, o nosso objetivo é descobrir o valor de T. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Olha só, o que a gente tem. Nesse gráfico, eu tenho associado aqui três referências: temperatura, a umidade relativa e o horário, ó. Tudo isso aqui é o horário. Como que eu sei isso, pessoal? Está escrito no texto. O gráfico apresentado mostra como estavam a temperatura e a umidade relativa do ar no período compreendido entre 9 da manhã e 8 da manhã. Então, esse gráfico tem essas três variáveis aí para a gente analisar. Ou seja, de acordo com a temperatura, você encontra o horário que aconteceu e a umidade relativa, tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Se a temperatura, pessoal, for 20 graus Celsius, tá? Eu vou ter aqui que isso ocorreu aproximadamente, porque passou um pouquinho aqui, ó, aproximadamente às 11 horas da manhã, tá certo? Um pouquinho menos, né? Porque às 11 horas da manhã a temperatura era menor do que 20, tá? Mas eu tenho também com essa informação aqui, vou mudar a cor aqui, ó, que às 11 horas a temperatura era inferior a 20 graus Celsius. E qual era a umidade? A umidade vai estar aqui, ó. A umidade vai ser menor do que 20. Então, é essa relação que você tem que fazer analisando essas três variáveis, tá certo? Então, primeiro, vamos tratar de calcular aí o valor da temperatura, tá? Para depois a gente analisar esse gráfico. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui essa equação trigonométrica, cosseno de T ao quadrado menos 36T mais 260, tá? E isso é igual a 1. Por ser uma equação trigonométrica, nas duas igualdades eu tenho que inserir uma razão trigonométrica. Ou seja, no lugar desse 1, eu tenho que substituir por algum cosseno. E qual é o ângulo que o cosseno dá 1? Lembrou? 0, pessoal. Então, eu vou substituir aqui, ó, T ao quadrado menos 36T mais 260 é igual a cosseno de 0. Quem não se lembra, ó, vou fazer rapidamente aqui um ciclo trigonométrico, olha só. Ó, para dar uma lembrança mesmo aí, ó. Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, tá certo? Aqui o eixo Y, esse aqui é o meu eixo X, né? E quem é o seno e quem é o cosseno? O cosseno é o eixo do X, tá? Então, aqui eu tenho o eixo dos cossenos. E aqui eu tenho o eixo dos senos, tá certo? Então, bem aqui, você tem um par ordenado. E qual é esse par ordenado? Ele vai ser o quê? 0, 1 no X, tá certo? E 0 no Y, tá? Porque você não marcou nenhum número no Y. Ou seja, cosseno e seno, tá certo? Então, é essa lembrança que você tem que ter para substituir esse cosseno aqui por 0, tá? Esse 1 por cosseno de 0.
tá certo? Então, resolvendo a nossa equação trigonométrica, nós ficamos com o seguinte. Quando eu já tenho o cosseno dos dois lados, eu já posso dispensar ele e resolver essa equação quadrática aqui, ó. Normalmente, ficou t ao quadrado menos 36t mais 260 igual a zero, tá certo? Aqui, eu vou usar soma e produto. Você deve se lembrar que pela soma, né? Pela soma e produto, esse coeficiente b é a soma, e esse coeficiente C é o produto. Então, você tem que pensar em dois números que somados dá 36, mas que multiplicados dê 260, tá certo? Então, pensando dessa forma, quais seriam esses números aí, pessoal? Que somados dá 36 e que multiplicados vai dar 260. Vocês concordam que é 10 é 26? Somados, 36. Multiplicados, 260. Então, a gente tem que a temperatura, né? Vou colocar aqui, ó, que a temperatura T' é 10 e a outra temperatura, duas linhas, é 26 graus. Somente isso. Agora, a gente tem que analisar o gráfico, tá certo? Quem preferir fazer por equação de Bhaskara, pausa o vídeo agora, faça e logo em seguida eu volto para a análise. Lá pela análise do gráfico, ele fala que a temperatura, pelo nosso cálculo, pessoal, a nossa temperatura foi 10 e 26. Então, eu tenho que buscar o meu 10 aqui no eixo da temperatura e o meu 26. O 10 nem pertence ao gráfico, ou seja, dispensa, não serve para a gente. O 26, ele já pertence ao gráfico, ó, olha só onde ele está. Agora, eu tenho que analisar, tá? O que está acontecendo com esse 26. Então, vamos analisar aqui, ó. Olha só. Com a temperatura de 26, é nessa linha aqui. Então, a gente percebe que a temperatura, que a umidade relativa aqui, ó, confere com 80. E quem for desatento ao texto vai marcar certo e vai errar. Porque aqui ele fala que é superior a 60%. Aí você vai pensar assim, nossa, mas de fato deu 80, então o item está correto? Não está correto, pessoal. Vamos lá analisar por quê. Ele está falando em relação ao horário. Lembra que você tem que cruzar as informações, tá? Ó, ele fala da temperatura, ele fala da umidade e que horas isso aconteceu, tá? E é justamente isso que ele afirma aqui no item, ó. Nesse caso, a partir das informações do gráfico, infere-se que a umidade relativa do ar no referido horário era superior a 60. Então, vamos ver o que aconteceu nesse horário. O horário é aqui embaixo, ó. De 9 da manhã a 8 da manhã do dia seguinte, tá? Então, quando a temperatura foi 26, tá? Que horas que isso aconteceu? Aqui, ó, às 9 passou dos 26, às 10 da manhã passou, 11 passou, 12 passou, 13. Nos outros horários aqui foi abaixo de 26, tá certo? E bem aqui, ó, às 17 horas eu tenho justamente o marco de 26 graus. Exatamente, tá certo? Então, você vai marcar aqui, ó, às 17 horas, ok? E aí, pessoal, às 17 horas, qual vai ser a umidade relativa do ar às 17 horas? Olha a barrinha dele aqui, ó. Essa barrinha vai conferir com esse daqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. E aí, está abaixo de 60, tá? Então, o item está errado, tá? Porque ele fala que nesse horário era superior a 60, tá? E a gente viu que não é superior, ele é inferior a 60, então o item está errado. Tranquilo? Então, é esse cálculo do item 76 para vocês. Até mais! Antes de sair desse vídeo, provavelmente deve ter ficado essa dúvida, então vamos saná-la. O que acontece aqui?
Ué, quando ela traçou o comparativo da temperatura de 26 graus e chegou a 80% de umidade, essa barrinha das 23 horas coincide, né, com esse paralelo que eu montei. Porém, atenção, pessoal, à leitura do gráfico. Ele fala aqui embaixo que a temperatura é representada por esse símbolo. Ou seja, às 23 horas a temperatura não era 26 graus, a gente só quer a temperatura de 26, tá certo? Então só pode ser o quê? Às 17 horas, o que confere com a umidade do ar abaixo de 60. Agora sim, até mais.